Após o trabalho de campo, vimos que objetos, fotos, vídeos, todo e qualquer material coletado numa cena de crime vai para análise. Na PEFOS, as perícias são classificadas de acordo com cada especialidade. Laudos emitidos pela perícia cearense já foram capazes de causar reviravoltas em diferentes casos. Hoje, a PEFOS conta com aproximadamente 420 servidores, entre peritos, peritos auxiliares, auxiliares de perícia, além do corpo administrativo. Profissionais treinados para utilizar equipamentos sofisticados de alta tecnologia, inclusive únicos, como o sistema Galileu, que foi concebido aqui no Ceará e já é utilizado em vários estados do país. O que não pode ser identificado por impressões digitais pode passar por perícias mais específicas, como as que acontecem no Núcleo de Perícia em DNA Forense. Aqui, os materiais brutos chegam para análise no setor de abertura de casos. O exame de DNA é feito a partir da extração do material genético contido em vestígios biológicos, como sangue, saliva e urina, deixados em vestes ou objetos de locais de crime. A gente tem basicamente 3 macrogrupos. O primeiro macrogrupo é a identificação humana, onde a gente recebe cadáveres de forma que não pode ser identificado por papiloscopia. Então, esses cadáveres são cadáveres com análise já mais complexa. Então, ele vem normalmente para cá, são ossadas, cadáveres putrefeitos, cadáveres queimados. Esses a gente faz a identificação genética do cadáver, faz o processo de comparação com familiares, né? Os familiares que vêm fazer essa identificação, a gente faz essa análise de vínculo genético para essa identificação. A PEFOS também mantém um banco de amostras de DNA de local de crime e de detentos já condenados por crimes hediondos e violentos contra a pessoa. Atualmente, o Ceará possui 3.010 perfis cadastrados na rede integrada de bancos de perfis genéticos existentes em 21 estados e no Distrito Federal. O segundo macrogrupo são os crimes sexuais. Os crimes sexuais, a gente tem a coleta de amostras pelos médicos legistas, eles fazem a coleta de cavidades ou de vestes às vítimas que sofrem algum tipo de abuso sexual. Essa amostra vem para o laboratório, a gente faz a análise, tenta identificar um perfil genético do agressor. Normalmente a gente faz a identificação do perfil genético da vítima e um segundo perfil genético de um agressor. Nesse momento a gente faz a comparação com suspeitos. No caso de não existir suspeitos, a gente tem uma ferramenta importante que é o nosso banco de dados de perfil genético, onde a gente insere esse perfil identificado nessas vítimas nesse banco. E ele pode ser comparado com vestígios do Brasil, né, no banco de dados locais de outros estados, onde pode ser feita a identificação através desse banco de dados. E quando se pensa que ninguém está deixando rastros, os dispositivos de imagem chegam para provar que nada passa despercebido pela perícia. Provas técnicas podem ser encontradas a partir da análise de celulares, computadores, vídeos, fotos ou gravações. A perícia em informática desempenha papel fundamental na solução de crimes que utilizam a internet ou outros recursos informatizados. O núcleo de tecnologia envolve 2 áreas específicas, 2 setores específicos. Um de análise em perícias, são perícias de audiovisual forense, onde nós analisamos mídias de áudios e vídeos, basicamente. Vários áudios e vídeos que são coletados em sistemas de monitoramento, tanto públicos como privados. Quando eles são objeto de crime, esses materiais, esses áudios e esses vídeos vêm para cá e a gente trabalha de acordo com o que for solicitado pela autoridade policial. O outro setor é o setor de informática forense, que nós trabalhamos com vários dispositivos computacionais que chegam ao núcleo também. Hoje em dia é muito comum as pessoas se utilizarem de aparelho celular, computadores, tablets, vários dispositivos de comunicação. E esses dispositivos de comunicação, muitas vezes, eles são objeto ou fazem parte do cometimento de crimes. Então, quando esse material chega, de acordo com o que é requisitado pela autoridade, a gente trabalha em cima das informações que tem neles. São vários tipos de requisições. Então, por exemplo, às vezes a autoridade quer saber se houve algum tipo de adição do vídeo. É o que a gente vai comprovar se o vídeo está íntegro, se ele não sofreu nenhum tipo de supressão ou se não foi enxertado partes nele. Então, existem ferramentas específicas, os peritos são treinados nesse sentido, para analisarem esses vídeos,
através dessas ferramentas, e aí eles podem determinar podem indicar se houve ou não edição ou supressão, a partir de que trecho. Então isso aí é uma das demandas, é realmente a integridade dos áudios, dos vídeos que nós recebemos. Toda investigação pericial gera um número, cada número corresponde a um caso. E todas essas informações são reunidas em um único sistema, um sistema interno. Ou seja, laudos preparados em laboratórios, núcleos ou coordenadorias são automaticamente levados para o mesmo sistema, que se chama Galileu. Um sistema que foi desenvolvido aqui no Ceará e que já foi levado, inclusive, para outros estados. Ele está em funcionamento há pouco mais de um ano. O Galileu ele é um software de gestão pericial, né? Onde ele, desde o local de crime, as informações coletadas, elas são colocadas dentro do sistema e o sistema vai permitir diversas situações para gerir melhor o serviço pericial, desde a produção do laudo, desde a cadeia de custódia, do rastreamento dos vestígios, e bem como também a questão das integrações entre as diversas coordenações. O perito no local de crime, ele vai conseguir ter a comunicação com os outros laudos, como assim o médico da medicina legal, ele vai conseguir ver também o laudo lá da perícia externa. Essa integração ela é importante para que os peritos possam fazer uma análise melhor nas conclusões dos seus laudos. O nosso trabalho ele foi procurar entender como é que funciona o funcionamento da perícia e produzir um software que pudesse ter a realidade do trabalho pericial, mas de forma segura, de forma integrada e no sentido de que a gente pudesse disponibilizar tecnologia para melhorar o desempenho da produtividade dos peritos no seu trabalho lá no dia a dia, que é a produção do laudo. Foram 3 dias de reportagens. Nossa equipe teve acesso a todos os laboratórios da PEFOSSE, a Perícia Forense do Ceará, para entender melhor o que ela é, qual é a missão, quem são os profissionais que atuam nesse órgão que integra a segurança pública do Estado. O trabalho pericial é fundamental para a construção de um inquérito policial e, consequentemente, a elaboração de teses de acusação e defesa. Os laudos são de extrema importância para dirimir quaisquer dúvidas, consequentemente, para determinar as linhas de investigação da polícia, as ações do Ministério Público e a decisão da Justiça. Perícias e análises científicas são capazes de determinar quem é culpado e quem é inocente durante um processo criminal. De novembro de 2014. A chamada de uma mulher desesperada à polícia dava início a uma saga digna de filme. O que está acontecendo? Meu marido e meu filho. A suposta vítima disse que havia sido espancada pelo marido e depois ela e o filho mais velho obrigados a usar altas doses de remédio tarja preta. Quando acordou, o filho estava morto. O companheiro desacordado, após tentar contra a própria vida, tomando a mesma medicação. O subtenente do Exército, Francileudo Bezerra Severino, chegou a ser autuado em flagrante, mesmo em estado grave e em coma no hospital. A polícia trabalhava com uma linha de investigação, que apontava, num primeiro momento, para o subtenente. Laudos da perícia trouxeram à tona uma história ainda mais assustadora. A mulher, Cristiane Coelho, havia arquitetado todo o plano. Uma prova técnica incontestável veio após varredura no computador da família. Se percebeu que tinha algumas pontas soltas e que a gente não podia se prender à testemunha, a gente tinha que ver as evidências que tinha no local. Então começou a surgir dúvidas. Chegou aqui para a informática um computador que foi analisado. E nesse computador nós vimos também indícios de informações sobre envenenamento e tudo mais, e que aquilo ali a gente não sabia para quem direcionar, mas já existia suspeita de que poderia ser a esposa. Então o que a gente fez? A gente fez uma reunião, um debate entre todos os peritos envolvidos, dos locais de crime, no caso a nossa equipe, o pessoal do laboratório químico,
E a gente juntou todas as informações e ainda fez uma reprodução simulada complementar para amarrar as informações. Então, a partir desse momento, a gente conseguiu desenvolver o trabalho e chegou a uma conclusão bem interessante. O notebook foi fundamental realmente para a gente conseguir identificar a autoria do crime. Outras perícias também foram essenciais para chegar à identidade de pessoas envolvidas na maior chacina do Ceará. Em janeiro de 2018, quando criminosos invadiram uma festa no bairro Cajazeiras, em Fortaleza, deixou 14 mortos. Na chacina do Benfica, em 9 de março de 2018, pessoas que disseram em depoimento não estar na cena do crime foram identificadas posteriormente por impressões digitais deixadas no local. Nesse caso foram feitas em locais, no caso num carro, né? Foram coletadas algumas impressões digitais no carro. E acabou se descobrindo o quê? Que a impressão digital que tinha numa parte do carro era de um dos suspeitos da chacina. Que num primeiro momento disse que não estava no local. Isso. O banco de perfis genéticos mantido pela PFOSSE também é importante aliado na elucidação de crimes no Ceará. Normalmente a gente faz a identificação do perfil genético da vítima e um segundo perfil genético de um agressor. Nesse momento a gente faz a comparação com suspeitos. No caso de não existir suspeitos, a gente tem uma ferramenta importante que é o nosso banco de dados de perfil genético, onde a gente insere esse perfil identificado nessas vítimas nesse banco. E ele pode ser comparado com vestígios do Brasil, né, no banco de dados locais de outros estados, onde pode ser feita a identificação através desse banco de dados. Hoje nós temos a coleta do banco de dados de criminosos, onde a gente alimenta esse banco de dados com indivíduos que cometeram crimes hediondos, crimes violentos contra a pessoa, e possibilita essa comparação, muitas vezes, das pessoas que já estão presas, elucidando alguns outros tipos de crimes. O trabalho da perícia forense do Ceará foi destaque desta semana no Diário Repórter. Muito obrigado pela sua companhia. Eu aguardo você na próxima sexta-feira, às 9h30 da noite, com mais uma edição do Diário Repórter. Até lá e um ótimo fim de semana para você e para a sua família.